Irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versículos 24 ao 28. E assim diz o texto. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar mais uma vez. Ora silenciosamente, peço ao Senhor que nos fale por sua palavra. Que Ele nos fale aquilo que precisamos realmente ouvir. Que Ele nos dê ouvidos que ouçam, corações que recebam e dispostos a colocar em prática para a sua glória. Pai de amor, toda glória, toda honra são tuas. Todo louvor, toda adoração, riquezas, soberania, todas as vidas que existem nesse universo, Senhor. Tudo que existe pertence a Ti. Senhor, que o nosso coração seja cheio por esta convicção, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Guia-nos, Senhor, pela Tua palavra. Fala-nos aos corações, Senhor. Nos instrui, nos capacita, Senhor. Nos dá poder para colocarmos em prática, como Teus discípulos, como Teus filhos e como Teus servos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós conhecemos bem, talvez, esse texto, mas talvez conhecer na prática, essa, sem dúvida alguma, é a nossa maior dificuldade sobre muitos textos das Escrituras, mesmo aqueles que são tão conhecidos e tão batidos. É bem provável que se eu começasse a citar aqui a primeira frase, sem dúvida alguma, quase todos aqui completariam, porque todos sabem desse desafio que foi feito pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Foi feito para os 12 que estavam ali com ele, se estendeu depois aos que vieram, a igreja primitiva, assim, no primeiro século, está aqui nas Escrituras e chegou para mim e para você também hoje. Talvez você já tenha feito algum estudo até sobre esse texto, ou nesse texto aqui. Mas a palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro de registros. É um livro, sim, que contém história. Sim, é um livro histórico. Deus resolveu escrevê-lo usando homens, cada um no seu tempo, de acordo com aquilo que eles tinham, com seus recursos, com a sua maneira de escrever. Mas esse livro, quando ele é lido, ele não é simplesmente uma boa leitura. Não é simplesmente algo muito bom. É o próprio Deus falando conosco. É aquilo que Ele propôs para nós como nossa vida. E os seus mandamentos estão aqui. E não é para acharmos bonitos, não é para acharmos simplesmente interessantes, mas é para nos esforçarmos por aplicar em nossas vidas. Os discípulos já estavam andando há algum tempo aqui com o Senhor Jesus. E quando observamos aqui, no começo desse capítulo, ele vinha de mais um embate com os fariseus, com os saduceus,
que eles pediram a ele, dá-nos um sinal do céu. E o Senhor então diz, olha, nenhum sinal do céu lhe será dado, senão o de Jonas. Somente o de Jonas. Mas o interessante é que, a partir do versículo 13 até o 20, os discípulos, os 12, eles recebem um sinal do céu. A afirmação que sai da boca de Pedro, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi da perspicácia de Pedro. Não foi. Cristo diz isso, Pedro, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Os fariseus e escribas pediram o sinal do céu, não lhes foi dado. Cristo falou, vocês já têm o sinal de Jonas, mas aos discípulos, de maneira particular, ali, um sinal do céu lhes é dado. Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o próprio Deus. E, baseado nessa afirmação que veio do próprio Pai, através da boca de Pedro, o Senhor afirma, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação que saiu da boca, da tua boca, dada pelo Pai, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor então faz esta afirmação. E de maneira interessante, se você observar aí, dos versículos 21 a 23, acontece uma outra coisa também muito interessante aqui. O mesmo Pedro que tinha sido usado por Deus para fazer esta afirmação, nesse trecho aqui ele é usado agora por Satanás para dizer, Senhor, não digas tal coisa, ou não fales tais coisas. Que isso, Senhor? Isso não vai te acontecer. Porque Cristo começou a dizer qual era a sua missão, o que ele veio fazer aqui. Olha, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos malfeitores, seja rejeitado, seja crucificado, morra, mas que ao terceiro dia eu ressuscitarei. O mesmo Pedro, usado por Deus no momento, agora foi usado por Satanás. E Cristo, novamente, ele se dirige à pessoa correta. Pedro, não foi você, foi meu Pai que te revelou isso. E quando Cristo vem e repreende, ele repreende a Satanás. Quando ele diz, arreda Satanás. Ele não se dirigiu simplesmente ou diretamente ao Pedro. Porque Cristo sempre discernia todas as situações e todos os contextos. E eles já estavam andando aqui há um tempo com o Senhor Jesus. Estavam fazendo as refeições com Ele. Estavam ouvindo ensinos particulares dEle. Sentados com Ele, andando com Ele. Presenciando milagres e o poder de Deus atuando através da vida de Cristo. Ouvindo palavras de esperança, de transformação. Coisas que eles nunca tinham ouvido antes de qualquer rabino, de qualquer fariseu, de qualquer escriba. E quando chega aqui, a partir desse versículo 24 até o 28, ele continua falando e dizendo aqui, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós ouvimos muito falar isso, talvez alguns aqui desde sempre. Eu sei que há muitos aqui que nasceram na igreja. Talvez se pudesse até dizer de alguns que talvez o pastor cortou o cordão umbilical de alguns que estão aqui, porque já nasceram praticamente na igreja. Mas quando nós lemos essas palavras hoje, talvez meditando, será que essas palavras ainda exercem alguma influência, algum poder sobre nós? Será que ainda há algum impacto em nossos corações quando essas palavras aqui são lidas e são meditadas? Quando afirmamos, Cristo falou para os seus discípulos ali naquele momento, mas ela também chegou até nós hoje. Isso também é para a minha vida e para a tua vida. Nós vamos observar aqui as verdades que Cristo coloca sobre aqueles que querem ser seus discípulos. Observem comigo então aqui o versículo 24. O que significará então negar a si mesmo e tomar a sua cruz? Negar-se a si mesmo aqui significa renunciar o velho homem. Renunciar às paixões, os desejos, os sonhos que geralmente a humanidade corrompida tem em seus corações, de buscar toda a glória possível nessa terra, nessa vida que se possa ter aqui. Todo o reconhecimento, toda a regalia, talvez toda a boa vida, todo o conforto que se possa obter.
ter um nome para ficar na história. Negar-se a si mesmo. Alguém que nega a si mesmo, vai renunciar toda a confiança em si mesmo, nos seus recursos, na confiança, na inteligência, no intelecto. Vai negar todas essas coisas e vai olhar para Cristo e vai buscar depender única e exclusivamente de Deus. Muito embora continue tendo esses recursos, todas estas virtudes, capacidades e habilidades, mas ele não vai se fiar nisso. Ele vai buscar confiar unicamente em Deus. Os interesses pessoais não serão mais a prioridade. A maior busca passa a ser adorar a Deus, servir a Deus com toda a força, com toda a alma, com toda a devoção. E não haverá limites, digamos assim. Vai buscar a todo custo cumprir isso na vida. Adorar a Deus, servir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E em todas as áreas da sua vida, vai proclamar a sua glória. Que Ele é o Senhor, que Ele é a salvação, que fora dEle não há salvação, fora dEle não há vida, fora dEle não há vida eterna, não há escapatória da perdição e da ira de Deus. Tomar a sua cruz significa provar dos frutos da união com Cristo. Sim, Paulo, de maneira, sem dúvida alguma, muito especial, usado por Deus, ele fala um pouco mais sobre isso, porque ele vai dizendo que Ele nos deu não somente a graça de participarmos da sua natureza, da sua salvação, da vida eterna, mas também de participar dos seus sofrimentos. Participar dos sofrimentos de Cristo faz parte da nossa união com Ele. E tomar a sua cruz é desfrutar dessa união, não somente nas bênçãos que vêm, não somente no cuidado, no conforto, no consolo, na restauração, nos recursos que Ele nos dá, mas também participar dos seus sofrimentos, da obediência aos seus mandamentos, e de estar disposto, inclusive, a sofrer, seja o que for, e até morrer por causa do Senhor Jesus. Você é um discípulo do Senhor Jesus. Você é uma discípula do Senhor Jesus. Quando você olha para a vida que Deus tem te dado até o momento, você observa as marcas dele em tua vida, em teu coração, em tua família. Você realmente está disposto, disposta a sofrer por causa dele e até morrer, se for o caso, para não negá-lo e para viver de acordo com os seus mandamentos, com aquilo que ele deixou ensinado aqui nas Escrituras? Você estaria disposto, talvez, a perder uma grande bolsa, talvez de mestrado ou doutorado? Você estaria disposto a perder talvez até o emprego, o sustento por causa de Cristo? Estaria disposto a ganhar inimizade, rejeição por causa de Cristo, por ser um discípulo dele, por ser uma discípula dele? No teu coração há essa disposição? Quem quiser ser meu discípulo, tem que negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, e aí sim, vir após mim. E ele continua no versículo seguinte, no 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Salvar a sua vida aqui aponta para alguém que empreende todos os esforços possíveis para achar sua vida, como falei de início, para esgotar todas as possibilidades de conseguir, talvez, glória, talvez recursos, bens, ter o nome na história, para que outros o conheçam, ou os conheçam depois que ele se for. Talvez conseguir a vida mais rica ou mais feliz que se possa imaginar aqui nessa terra. Alguém que vive para si mesmo com todas as forças. São aqueles que pensam apenas nas coisas aqui da terra, que têm uma visão, uma cosmovisão apenas temporal. Tem uma visão de mundo apenas temporal aqui dessa terra. A eternidade não lhe pesa no coração. Não há meditação a respeito de Cristo ou dos seus mandamentos, ou da vida eterna, ou da glória que está por ser revelada ainda. Alguém que salvar a sua vida, ou seja, aproveitar tudo o que quiser e que puder aqui, e não considerar Cristo,
esse não vai encontrar a verdadeira vida. Esse não é discípulo dele. Esta não é discípula dele. E perder a sua vida é alguém que, por causa do amor de Cristo, por causa de Cristo, tem como objetivo maior de sua vida honrá-lo em tudo que fizer. Não haverá tantas preocupações com reputação, com status, com projeção pessoal ou com coisas desse tipo, porque os seus olhos estão focados no alto, nas coisas do alto. Seus olhos estão focados em Cristo, que é o autor da vida, que é a sua vida. Isso é completamente diferente. E esses que talvez percam privilégios em algumas coisas, ou que talvez sejam privados em outras coisas, ou que sofram marcas de rejeição, de inimizade do mundo, esses encontrarão a verdadeira vida. Porque eles sabem que a vida que têm não pertence a eles, mas pertence a Cristo. E como afirmou Paulo também, e devemos afirmar sim, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Na segunda carta aos Coríntios, no 5º capítulo, ele é bem claro, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu, para que aqueles que agora vivem, vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o ensino das Escrituras. Todo aquele que realmente perde a sua vida, ou seja, que rende a sua vida a Cristo, diz: Senhor, a minha vida é tua, eu não vou viver mais para mim. Esse sim vai achar a verdadeira vida. É aí que encontramos o real e verdadeiro significado da nossa existência. Cansamos de afirmar e de dizer: vivemos para a glória de Deus. Tudo que eu faço é pensando em Deus. Mas será que é verdade? Será que na prática realmente isto acontece? Em muitas ocasiões nós falamos demais e vivemos de menos. É um pecado que cometemos muitas vezes, não poucas. Quando fazemos isso, nós começamos a ser transformados naquilo que devemos ser. Discípulos do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que espelham a Ele, que mostram a Cristo. Versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Buscar unicamente, preste atenção nisso, buscar unicamente o bem-estar, ou o seu bem-estar, dos seus, comodidade, talvez reconhecimento e etc., redundará sem dúvida alguma em perda da vida. Eu repito, buscar unicamente buscar isso, redundará em perda da vida. O amor de Deus e o amor a Deus é o que faz com que a alma se expanda. É o que realmente faz com que o homem cresça para ser aquilo que Deus intentou desde o início, a sua imagem e semelhança. O egoísmo leva a alma a retrair-se. O amor a faz expandir-se. O amor enriquece a alma, a faz transbordar de segurança, de paz e de alegria. O Senhor Jesus amou o Pai, amou os seus. Ele orou pelos seus inimigos. E ele não trocou isso por absolutamente nada. Ele afirmou: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele veio para morrer e ressuscitar. Ele veio para nos resgatar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter tudo nesse mundo, explorar todas as possibilidades, mas não ter Deus, não incluir Deus na vida, isso não cobre o valor da alma. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Um outro texto muito conhecido também. Mais um ensino, uma parábola do Senhor Jesus. Veja comigo aqui dos versículos 15 ao 21. Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versículos 15 ao 21.
Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os seus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. O homem não tem como pagar a sua dívida. Homem nenhum tem como pagar pela sua alma. Somente o próprio Deus pôde fazer, e foi isso que ele fez. E ele comprou estes que são seus para serem dele, e não deles mesmos, não de si mesmos. Ele morreu para aqueles que agora vivem, vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meu caro irmão e irmã, é assim que você tem vivido. Viver para Cristo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, tem sido essa a tua prática de vida? E eu pergunto a mesma coisa para mim. Será que eu tenho realmente vivido isso, de fato? Será que eu tenho realmente me esforçado por isso? Será que pela palavra eu tenho realmente ouvido, compreendido e colocado na prática o que eu tenho ouvido e aprendido aqui, talvez há tantos anos? Será que isso é verdade em nossas vidas? Podemos dizer que somos realmente discípulas do Senhor Jesus Cristo? Na continuação aqui, então, ele vai para o versículo 27 e diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que ele está dizendo aqui é: você tem tomado a cruz, você tem negado a si mesmo, então não se preocupe com o galardão, não se preocupe com o que virá, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, tanto aqui nesse tempo, nessa peregrinação, como também aqueles prometeu para a vida que está por vir. Aquele que tem o domínio sobre todas as coisas e possui todas as coisas, ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. A glória do Filho do Homem também se revelará nisso, pois ele, o Senhor Jesus, é que será o juiz, o reto juiz. Nós sabemos muito bem que todos os nossos atos são conhecidos diante de Deus. Ele conhece cada uma das motivações que estão no meu coração e no teu coração quando fazemos as coisas. Inclusive as coisas que dizemos que estamos fazendo em nome dele. Porque mesmo pessoas que estão fazendo talvez coisas que são ditas em nome de Cristo, podem querer glória para si, podem querer reconhecimento, e não serão diferentes daqueles que buscam a glória lá fora. Esses talvez sejam até piores, porque têm o conhecimento da palavra e sabem que Deus não divide sua glória com ninguém. Naquele dia o Senhor vai retribuir a cada um de acordo com as suas obras. E isso inclui as motivações que estavam dentro do coração, se eram motivações que vinham realmente do ensino de Cristo, que se vinham do próprio Cristo, e assim então eram feitas as suas obras. Nós vemos no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, abra comigo lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 23 ao 30. Veja o que Cristo mais uma vez fala aqui. Ele está novamente ensinando, alertando seus discípulos, e deixa aqui algo muito precioso. E aqui ele diz: então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós?
Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Cristo deixa muito claro que o galardão é certo, que a sua recompensa virá de acordo com as obras que fizermos aqui por causa da sua graça e da sua bondade. Seguindo o versículo 28, em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esta afirmação é importantíssima. Ele está se referindo à sua exaltação, à sua glorificação, sim, aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E que seria visto por alguns deles, alguns que ali estavam. Especificamente Pedro, Tiago e João. Eu quero que você olhe comigo aí no capítulo 17, em seguida. Isso será cumprido. Porque na transfiguração, Cristo cumpre esta promessa que fora feita aqui aos discípulos. Acompanhe comigo aí no capítulo 17, os primeiros versículos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Na transfiguração, Cristo cumpre esta promessa. Talvez muitos, ao lerem esse texto, se perguntassem: como é que foi isso? Como será isso? E se cumpre aqui, no capítulo seguinte, no capítulo 17, quando ele é transfigurado, ou seja, quando ele deixou que os discípulos vissem um pouco da sua glória, do seu poder e do seu esplendor. Porque não há sabão que lave uma roupa e deixe tão branca que venha resplandecer como o sol. Não há homo invicto, que quer que seja, junto de todos eles, e não dá para embranquecer uma roupa tanto assim. Imagine naquela época. Cristo deixou ali uma prévia, ou deu uma prévia da sua glória e do seu esplendor, de como ele vai voltar naquele dia. E João o vê por 2 vezes. João estava aqui. E abram comigo lá em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, no capítulo 1. João, mais uma vez, o vê glorificado e exaltado. Apocalipse, no 1º capítulo, dos versículos 12 ao 18. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo novamente apareceu aqui, dessa feita somente para João, mostrando a ele um pouco do esplendor da sua glória, de como ele virá naquele dia, com todos os anjos do seu poder, e todos os olhos o verão, inclusive daqueles que o traspassaram. Todos o verão. E a nós, resta-nos essa esperança, nutrir o coração com esta esperança, sabendo que seguir a Cristo, a união com Ele, nos traz bênçãos indescritíveis, indizíveis, sim, mas também, de tempos em tempos, nos trará também sofrimentos e angústias, porque o seguimos.
mas isso também faz parte das bênçãos que Ele nos dá. Sofrer por causa de Cristo, sofrer em Cristo, também é bênção para mim e para você, se é que somos seus discípulos. O que podemos então aplicar aqui para nós, de maneira rápida e objetiva? Guardem essas coisas. Ser um discípulo de Cristo implica em negar-se, em morrer. Morrer. Não há outro termo, não há outra palavra. Um escritor já disse há muito tempo atrás, dizendo que a vida cristã, a vida de um discípulo, não é somente uma vida transformada, é uma vida substituída. Cristo agora passa a viver nele. O seu Espírito habita nele, ele passa agora a viver para Cristo, para o seu Senhor, e não para si mesmo, não para os seus interesses. Os seus maiores interesses agora se tornam os interesses de Cristo e do seu reino, a sua glória, o seu poder. Levar o Evangelho, levar salvação, levar consolo, transformação, palavras de esperança àqueles que estão aí perdidos e precisando. Estão mergulhados em miséria, em dor, sem nenhuma esperança. Ser discípulo de Cristo é negar a si mesmo e afirmar Cristo como seu Senhor e viver para Ele. E se esforçar com todas as forças para colocar isso em prática em suas vidas. E alguém pode perguntar, mas como fazer isso então? Eu vou deixar tudo que eu tenho, eu vou fazer outra coisa agora? Não é nada disso. Qual é a tua vocação? O que você estuda? Ou no que você trabalha? Eis aí o lugar de você exercer o discipulado de Cristo. Você, porventura, que trabalha num ambiente muito difícil, onde há muita competição, onde há gente sempre de olho, querendo passar o tapete, armando ciladas, pessoas, talvez chefes ou talvez empresas, que visem sonegar impostos para obter lucro, que até talvez busquem induzir você a mentir em documentos, talvez passar notas frias e outras coisas mais, e você vai dizer, não, eu não faço isso, porque eu sirvo a Cristo. Eu nunca vou fazer isso. Se você não fizer, será demitido, então me demita agora. Você que estuda, estude honestamente. Quando fizer um trabalho, que esse trabalho seja o teu trabalho. Aquilo que você pesquisou e não que outros pesquisaram. Ou que você foi na internet, fez um Ctrl+C e Ctrl+V e colocou o nome lá embaixo. Mas o meu trabalho vai ser fraco. Que seja. Entregue aquilo que você fez e não que outros fizeram. Mas se eu não fizer, eu não vou passar. Perde a tua vida. Perde a tua vida, mas ser verdadeiro, ser honesto. Quando se estuda, é o momento de se aprender. E se foi fraco, o professor vai te ajudar a fortalecer. Negue-se a si mesmo. Segundo, consagração total de vida. Tudo que o Senhor nos deu, tudo que Ele nos fez ser e nos fará ser, tudo é dele. E deve ser feito para Ele, pensando nele. Não pode ser de outra fórmula. De outra forma. Um discípulo deve viver assim. Não há outro caminho, nem para mim, nem para você. Consagração total. E você pode dizer, mas então agora eu vou ter que orar o tempo todo. Que assim seja, será maravilhoso. Mas você pode ficar com os olhos abertos. Você pode, em algum momento do trabalho, surgir alguma questão, você pode orar. Você pode elevar o pensamento a Deus. Num momento ou outro, você pode lembrar das Escrituras, daquilo que você tem lido. E buscar fazer tudo o que você faz para a glória dele. Ah, mas você não conhece o meu chefe ou a minha chefe. Sirva-o como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Não leve em consideração suas atitudes perversas, talvez até malignas. Sirva-o como se estivesse servindo a Cristo e não aos homens. Não se junte aos colegas de trabalho para detoná-lo com as suas palavras, para falar mal dele. Ou até para querer puxar o tapete dele para que venha um outro chefe ou outra pessoa. Sirva-o como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Porque é isso que você está fazendo e deve fazer lá. Eu creio que assim seja. Se não é, que seja a partir de agora. Fitar os olhos no Senhor e nos seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
os pratica e vive-os, este sim, este é o que me ama. Este é o que me ama. E em último lugar, nutrir o coração com a esperança da glória e da volta do Senhor Jesus. Nós estamos pensando tanto já no que vai acontecer no final do ano. Alguns já programaram o que vão fazer daqui a 4, 5 anos. Quem de nós sabe se estará vivo amanhã, semana que vem? Estamos projetando e olhando para frente, pensando nas coisas daqui. Dificilmente estamos pensando no dia que Cristo vai voltar. Não temos, consequentemente, nos preparado para esse dia. Não temos ansiado por esse dia. Se você e eu formos sinceros, nossos corações têm muitos planos. Nós que estamos aqui, os menos experientes, os mais novos, talvez alguns pensem em chegar talvez aos 100 anos. Muitos têm o desejo de verem os filhos, de verem os netos, alguns talvez até de verem os bisnetos. Não é errado, não é pecado em si pensar isso. Mas se você está colocando isso como meta de vida simplesmente, e você desconsidera que Cristo pode voltar a qualquer momento, eu quero questionar se você é discípulo de Cristo, se você é discípula de Cristo em verdade. Há quanto tempo você já não tem na mente e no coração que Cristo pode voltar a qualquer momento? Estamos pensando no projeto daqui a tantos anos. Eu quero fazer tal coisa, eu quero estar em tal posição na firma, eu quero fazer tal curso. Pensamos em tantas coisas e não lembramos que Ele vai voltar para retribuir a mim e a você de acordo com tudo aquilo que fizermos aqui nessa terra. Fita os olhos no alto. Como Paulo afirmou na carta aos Colossenses, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, pois morreste e a vossa vida está oculta em Cristo. Mas quando Ele, que é a vossa vida, se manifestar, então sereis glorificados também, juntamente com Ele. Que o Senhor nos dê a graça de colocarmos essas coisas, não somente no coração, não somente guardar, mas de colocar em prática, porque essa é a nossa vida. Esse é o caminho do discípulo, da discípula do Senhor Jesus. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, não atentar para as coisas aqui da terra, simplesmente, mas ter como prioridade as coisas do alto, sabendo que nosso Senhor e Mestre um dia vai voltar para nos retribuir de acordo com as nossas obras. Que o Espírito Santo nos dê a graça de reconhecermos que temos pecado nessas coisas, que Ele nos dê o seu perdão, nos apropriemos dele e vivamos uma vida restaurada, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Cristo, para vivermos para a sua glória e sermos aquilo que devemos ser nele, por causa dele e para a glória dele. Amém. Vamos orar.